Olá, sejam muito bem-vindos ao Esmalte. A aula de hoje é sobre radiografias. Meu nome é Agatha e juntos iremos desmistificar de uma vez por todas os filmes, os tipos e as indicações das radiografias. Vamos lá? O que é uma radiografia? A radiografia nada mais é do que o nosso raio-x, né? Eu coloquei uma imagem aqui de uma pérola apical para vocês terem ideia do que é. Porém, ela tem vários tipos, várias indicações e auxilia de várias maneiras. A gente consegue ver os acidentes anatômicos, né? Toda a estrutura anatômica, dentes, ossos. Ela não pega tecidos moles, então gengiva, mucosa vão ser restritas nesse tipo de exame. Mas a gente consegue avaliar lesões, o tamanho dessas lesões, onde está, né, a localização. E, claro, auxiliar no tratamento de endo, dentística, cirurgia e muitas outras áreas da odontologia. Bom, nós temos 3 tipos de radiografias, né? A interproximal, a periapical e a panorâmica. A interproximal nada mais é do que o registro das coroas. Então, quando a gente quer diagnosticar, avaliar o tamanho, a progressão de uma cárie, por exemplo, a gente faz uma interproximal. Ela é muito utilizada na dentística, né, e na pediatria. E ela também serve para outros diagnósticos, não só a cárie, mas por ser uma avaliação da coroa, a gente consegue ver se está em esmalte, em dentina, quão profunda em dentina ela está. Ela é bem legal. Ela tem um posicionador específico para isso, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente os materiais também para cada radiografia. A periapical é aquela radiografia que a gente tira foto do dente por inteiro. Então, da coroa até o ápice da raiz, né? A gente vê o corpo inteiro do dente, que nem aquela primeira que a gente viu. Então, ela é muito utilizada, é a radiografia que a gente mais faz. Ela serve tanto para diagnóstico e tratamento de endo, como de pério e cirurgia. Na endo, para a gente fazer a odontometria. Na pério, para avaliar a crista óssea, reabsorção, tanto do dente quanto de osso. E na cirurgia, para simplificar mesmo o procedimento ali, além da panorâmica. Já a panorâmica é um registro total das estruturas das arcadas. A gente consegue ver quantidade de dentes sucessores, né, no caso da pediatria, qual dente vai nascer, qual dente tem agenesia, parte anatômica. Entra até um pouco de seio, até da coluna, né, nessa estrutura da panorâmica. Ela é bem legal, porém ela não é tão objetiva quanto as outras duas. E geralmente a gente faz fora do consultório. Bom, as técnicas as 3 principais são paralelismo, bissetriz e Clark. A paralelismo, ela nada mais é do que ser paralela, né, ao dente. Então é uma cópia fiel do nosso dente. A gente usa um posicionador específico para isso. A gente vai ter o registro ali do dente. Pode ser só das coroas, como da coroa e da raiz. E ela é muito utilizada, né, na odontologia como um todo. Já a bissetriz é a adaptação de outros materiais para a gente fazer a tomada radiográfica. Então a gente utiliza palitos, fitas, o dedo, outros materiais para que consiga fazer esse registro do dente. Então, é como se a gente não utilizasse o posicionador, o paralelismo com o posicionador e a bissetriz sem o posicionador. Já o Clark, né, a técnica de Clark, ela é muito utilizada para a gente obter uma imagem como se fosse 3D. Quando nós temos um dente, um molar, que tem mais de uma raiz, de 3 a 4 raízes ou conductos, né, no caso da endo, nós radiografamos 2 vezes no mesmo filme. Então, a gente muda apenas o cilindro. Então, onde sai o feixe do raio-x, a gente movimenta ele para termos 2 tomadas radiográficas em um mesmo filme. Assim, destoando uma raiz da outra. Aí facilita na hora de fazer a odontosecção ou a obturação de um canal. Os materiais que utilizamos são os posicionadores. Aí temos 2 tipos, né? Um é o que a gente utiliza para interproximal. Então, aquela radiografia que são só das coroas, a gente utiliza esse daí, o tipo 1. Já os posicionadores que nós temos com essas borrachinhas um pouco maiores, com esses círculos, é para as radiografias de paralelismo. Então, serve mais para periapical, tá?
Então, o paciente vai morder essa borrachinha, a gente posiciona ali o filme, tudo certinho, e vai obter a cópia fiel do dente. As colgaduras são materiais para auxiliar na hora da lavagem e processamento das radiografias. Então, a gente pega o filme com muito mais firmeza, não se contamina, é muito mais fácil. Nós temos 2 tipos também de colgaduras, essa em espinha, né, conjunta. Então, ela é para quando você vai processar várias radiografias de uma única vez, quando trabalhamos em salas maiores também. E a colgadura do tipo 2. A tipo 2 aí, ela é individual, então é a que a gente mais utiliza na câmara escura, até para caber, né? Já a câmara escura é onde iremos revelar as nossas radiografias. Ela geralmente tem 3 potinhos, mas pode conter 4, como o da imagem. E cada potinho tem um líquido. A gente conta da direita para a esquerda, tá? Então, nos potinhos com tampas, nós teremos o revelador, aí o potinho sem tampa, água, o outro potinho com tampa, fixador, e depois água de novo. O revelador nada mais é do que para revelar a imagem. Então, de imagem latente, nós temos imagem visível. Aí lavamos para não misturar um líquido com outro. Colocamos no fixador, para que essa imagem que foi revelada seja fixada, para quando for exposta à luz, ela não se perca. Porque antigamente, né, tinha todo um processo de filme, de imagem, enfim. E aí nós tínhamos que fazer isso com os filmes também. Mas hoje, graças à tecnologia, é outra forma que é feita e eu sei que é um pouco complexo, mas eu acho que ficou fácil de vocês entenderem, né? Então, revelador, água, fixador e água de novo. Como eu falei pra vocês, podem ter 3 potinhos. Aí, quando são 3 potinhos, você faz a lavagem final fora da câmara escura. Agora, quando tem 4 potinhos, a gente faz a última lavagem na água ali mesmo, tá? Esse processo, a gente fala câmara escura, porque o nosso filme em contato com a luz, ele queima. Essa queimadura que a gente fala é quando você perde o filme. A película em contato com a luz, ela fica totalmente esbranquiçada. Então, o que era para ter tonalidades de cinza e preto, acaba se perdendo os componentes da película, tá? Bom, gente, os filmes. Nós temos 3 principais tipos de filme. Então, nós temos esse filminho aí, número 1, azul, que é o filme tradicional, adulto, é o que a gente mais utiliza. Ele e o roxinho, né, que é o que tá embaixo, que é o pediátrico, eles têm tempos diferentes, mas eu acho que não é relevante a gente ficar citando tempos, porque não vai mudar tanto. E o número 3 é a mais tecnologia que a gente tem em relação aos filmes. Eles já se autoprocessam, eles têm aqueles líquidos todos da câmara escura nessa própria embalagem verde. Então, a gente radiografa e processa no mesmo filme. Bom, as estruturas do filme, para vocês entenderem, porque na hora de estar lá na câmara escura, a gente acaba se perdendo. O que eu tô tirando, o que eu não tô tirando, né? São as seguintes características, né? Nós temos uma embalagem plástica que vai conter todas as outras partes dentro. Essa embalagem plástica é até para não estragar mesmo o filme. E ela vai ter um papel dentro fosco, ele pode ser preto ou branco, depende da marca. E teremos uma película radiográfica, que nem eu falei para vocês, ela tem todos os componentes para quando a gente recebe a radiação e depois processa, ela tem uma imagem visível. E temos também a lâmina de chumbo, que é para o feixe de raio-x, né, para a radiação não ultrapassar todos os tecidos, para ela ficar limitada a uma região. Então, se eu estou radiografando um dente, sair somente o dente, não sair outras estruturas juntas. Outras estruturas eu digo de outras partes, tá, pessoal? Porque vão ter outras estruturas além do dente, vai ter tipo osso, seja maxilar ou mandibular, mas vai ter outras estruturas ali adjunto ao dente. Alguns componentes do filme principais que vocês devem saber é o 4 e o 5. O 4, ele é o picote, é onde a gente precisa se atentar na posição do filme. O picote deve estar sempre para oclusal do dente, sempre para onde o dente morde.
Então, se eu tô radiografando o meu canino da maxila superior, eu vou ter o meu picote para baixo, porque eu preciso que esteja para a parte da mordida. Agora, se eu tô radiografando algum dente inferior, eu vou colocar esse picote para cima, né? Quando radiografamos dentes anteriores, o filme fica em pé, como tá na imagem. E quando radiografamos dentes posteriores, nós deitamos esse filme. A parte que deve ser radiografada é a parte branca, nesse caso da imagem. Eu não gosto de falar muito sobre cores, porque cada empresa traz uma cor diferente, um modelo diferente. E aí acaba confundindo o aluno no momento ali que tá utilizando o material. Mas, só para vocês entenderem, o lado 4 é o lado certo de receber a radiação. O lado 5 é o que deve ficar para a parte interna da boca, que não vai receber o feixe. O 5 é a lingueta, que a gente chama, que vai facilitar a abertura dessas partes todas de plástico, papel, película, lâmina de chumbo, para facilitar na hora de entrar na câmara escura, tá bom? Bom, pessoal, vamos pro passo a passo disso tudo, né? Vamos tentar clarear essa etapa da radiografia. O primeiro passo é a avaliação clínica. Então, a gente precisa entender o porquê fazer uma radiografia, por que você quer uma radiografia, né? Então, no caso de um paciente com cárie, eu preciso ver a profundidade, eu preciso ver se atingiu a polpa, eu preciso saber como que tá as outras estruturas. Em caso de endo, eu tenho uma lesão periapical, ou em caso de cirurgia, até onde eu posso ir com uma broca para não pegar nervo, para não pegar tal estrutura. Se tá compactando outros dentes. Então, você precisa ter indicação da radiografia. Na pediatria, a gente não são todos os casos que a gente faz a radiografia como exame complementar. Em último, extremo caso, porque as crianças são mais suscetíveis à radiação. Elas estão em fase de crescimento e esse crescimento pode ser comprometido com o excesso de radiação. Então, é um exame complementar muito utilizado, mas mais em adultos. O segundo passo é a gente separar os materiais. Então, eu vou separar qual posicionador eu vou usar, se eu vou utilizar acessórios adjuntos, se eu vou fazer uma técnica de bicetrismo, uma técnica de paralelismo. Eu vou separar as minhas colgaduras, eu vou separar o meu filme, se eu quero um filme pediátrico, se eu quero um filme adulto. Então, é a hora de você separar todos os materiais. Eu gosto de colocar tudo numa bandeja clínica, até para facilitar o manuseio. E caso eu precise trocar filmes ali durante a radiografia, que é bem legal. O terceiro passo é você se direcionar ao lugar, né? Ou posicionar o cilindro e tudo mais. Posicionar o avental de chumbo no paciente para proteger os tecidos nobres, né? Coração, pulmão, as gônadas, que são os tecidos reprodutores. Então, protegemos também tireoide, ovários, testículos, tudo para que não comprometa a saúde sistêmica desse paciente, esteja totalmente direcionado ao dente. Já no passo 4, nós colocaremos o filme no posicionador com picote sempre proclusal. Tatuem isso no coração de vocês que não vai dar erro. E o lado branco ou o lado que tenha a parte lisa, uma cor só para o cilindro, tá bom? Que também não tem erro. A parte que tem a lingueta é sempre para dentro da boca. Já o passo 5 é que você radiografe e processe a imagem. Então, radiografamos, tiramos com cuidado, com luva sobre luva, dependente, desde que você não tenha contato ali com a mucosa do paciente, saliva. Leve para a câmara escura. Quando tiver suas mãos, o filme, tudo fechadinho na câmara escura, aí você vai poder abrir pela lingueta, tira plástico, papel fosco, lâmina de chumbo, pinça o filme com a colgadura individual, mergulha no revelador. O revelador, ele vai ter um tempo muito variável, por quê? Se ele estiver novo, você vai levar em média 20 segundos. Se ele estiver velho, você pode passar até de 1 minuto. Então, para ter esse intervalo, a gente coloca de 30 a 40 segundos para que você processe a imagem, revele a imagem. Lavamos por 10 segundos na água e depois lavamos no fixador por 30 a 40 segundos também.
Como no fixador você já não perde mais a imagem, você pode abrir a sua câmera escura e avaliar se deu tudo certo, se precisa repetir e até quanto tempo você quer, porque o fixador ele vai deixar essa imagem cada vez mais escura. Se você deixar muito tempo, vai ficar muito escura. Se você deixar pouco tempo, vai ficar um pouco mais clara. Então você precisa dosar isso também no fixador. Além, né, da quantidade de feixe, além de revelador e tudo mais. Aí você vai lavar novamente. Eu gosto de colocar a dica da etapa 6, que é a gente borrifar álcool na radiografia, porque essa imagem não nos suja, não se perde, ela dura muito mais tempo. A gente borrifa álcool 70, lava e seca. E anexa no prontuário do paciente, na anamnese, na avaliação, enfim. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas redes sociais. Então, vocês podem me seguir, tirar dúvidas. E é isso. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários também. Vai ser um prazer ajudar vocês nas radiografias. E até a próxima aula. Beijos!